Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Vamos então dar início ao nosso estudo de número 3. O estudo de hoje tem como tema principal viver em obediência à vontade de Deus. Então nós iniciamos com o nosso versículo base que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para a gente iniciar o nosso estudo, vamos falar um pouquinho a respeito do amor. O amor que é o resumo do Evangelho, né? A palavra do Senhor nos afirma que aquele que diz que ama a Deus e não ama um ao outro, este é mentiroso e certamente não conheceu e não experimentou o amor de Deus. E por que a gente está falando um pouquinho disso? Porque para a gente poder amar ao Senhor, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos específicos? Cristo resumiu em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Em resumo, se eu amo a Deus, então eu vou, obviamente, obedecer aos seus mandamentos. E se eu obedeço aos seus mandamentos, então significa que eu estou amando o meu irmão. Então, por isso que a gente vai estar emendando um pouquinho em relação a isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Amém. Vamos falar então um pouquinho a respeito da diferença entre o nosso amor, o amor que a gente aprende, né? Desde quando a gente é pequenininho, e qual é o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Nós aprendemos que a gente precisa amar alguém quando essa pessoa faz algo relevante para mim, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. É muito fácil eu amar os meus pais, muito fácil eu amar o meu esposo, muito fácil eu amar os meus filhos. Por quê? Porque eles vieram de mim, eu convivo com o meu marido, né? Eu estou com ele, os meus pais me deram a vida, teoricamente. É muito fácil eu amar a minha amiga, porque eu a conheço, eu convivo com ela, né? Dia a dia eu compartilho os meus segredos com ela, ela me faz bem. Então, à medida em que uma pessoa me faz bem, à medida em que eu sou recompensada por uma pessoa, eu então desenvolvo um amor, um sentimento bom por ela. Agora, à medida em que a pessoa me transmite um mal, me faz um mal, então eu começo a me afastar e a odiar ela. Esse é o amor que o mundo nos ensina e é o amor que automaticamente nós temos um pelo outro. O amor onde a gente precisa receber algo em troca, ou seja, um amor condicional, onde eu amo com a condição de que eu receba algo bom desta pessoa. Do contrário, vaza daqui, sai pra lá, eu não te amo. Mas o que Cristo então nos ensina e nos fala a respeito desse amor? O que Deus nos ensina? Eu quero ler aqui com vocês. Olha, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então aqui Cristo não coloca uma condição para você amar alguém, né? Aqui a gente conhece o amor através de Cristo Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, né? Ainda eu sendo o quê? Uma pecadora. Ele não esperou de mim uma melhora, ele não esperou de mim uma mudança de comportamento, ele não esperou de mim nada. Ele não pediu para que eu fizesse nada por ele, enquanto eu era pecadora, mas ele morreu por mim. Ou seja, mediante essa graça de Jesus, nós conhecemos o verdadeiro amor, o amor sacrificial, o amor onde a gente não espera receber nada em troca, mas que a gente dá nossa vida um pelo outro. O mundo nos faz ir em caminhos opostos, em direções contrárias da Bíblia, né? Eles nos ensinam que nós precisamos amar aqueles que nos dá algo bom.
Jesus já nos mostra que nós precisamos fazer como Ele fez na cruz. Ele me amou, teve misericórdia de mim, ainda pecadora. Então é assim que é o verdadeiro amor e o amor que nós como cristãos precisamos ter, que é o amor de Cristo, o amor sacrificial. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele conhecia Jesus e ele sentia muita admiração por ele. Tanto que ele perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. O que eu posso fazer, mestre, para ser bom, para ser salvo, para alcançar a vida eterna? Ele estava esperando de Cristo uma aprovação da sua vida, né? Porque ele já sabia que ele cumpria todos aqueles mandamentos. E Jesus conhecia aonde estava o verdadeiro tesouro do coração daquele jovem. Tanto que Jesus pede para que ele largue tudo, venda e dê aos pobres para poder segui-lo. Por que Jesus pede aquilo? Porque o jovem estava com o coração diretamente direcionado aos seus tesouros. Para ele, o mais importante ali eram suas riquezas. E Jesus era só algo condicional, uma consequência. Alguém que ele admirava, mas não que tinha o seu coração. Então, Jesus quer o nosso coração por completo, por inteiro. Nós não podemos servir a dois senhores. E foi por isso que Jesus pediu para que ele vendesse tudo o que ele tinha. Mas aquele jovem, ele escolheu seguir com as suas riquezas e deixar Jesus embora. E aí eu te pergunto, será que aquele jovem amava Jesus ou ele sentia apenas uma admiração por quem Jesus era? Ser discípulo de Jesus e admirador são coisas extremamente distintas. Por quê? Vamos imaginar, se Cristo tivesse um Instagram nos dias de hoje, se Cristo tivesse aqui nos dias de hoje, né, em carne, o que ia acontecer? Ele ia ter milhares de seguidores, se bobear, ele ia ser alguém que tivesse mais seguidores no mundo. Por quê? Jesus tem muitos admiradores, mas ele tem pouquíssimos discípulos. E por que eu digo isso? Porque não é todo mundo que está disposto a largar toda a sua vida por amor a Jesus. O que a gente mais vê no dia de hoje são pessoas dizendo que amam a Cristo, que servem a Ele, mas na verdade não são capazes de largar o que fazem, a sua vida por amor a Ele. Se Cristo, por exemplo, pedisse para essas pessoas largar, por exemplo, a sua fama, largar o seu dinheiro, largar os seus pecados para servir Ele, elas virariam as costas e fariam como esse jovem rico. Então, assim, você ser um admirador de Jesus não te torna um discípulo de Jesus. Porque o que o discípulo faz? Vamos pegar os exemplos dos discípulos. Eles largam a sua vida, negam a si mesmo por amor a Cristo, né? E obedecem a sua palavra. Isso demonstra o verdadeiro amor por Jesus. O que Cristo fez por nós? Ele negou a sua vontade, ele foi rasgado na cruz para nos salvar. E o que ele nos pede? Que a gente negue o nosso eu, a nossa carne que nos leva para caminhos que nos afastam de Deus, que nos levam para caminhos egoístas, que nos fazem pecar, que nos fazem perecer por amor a Ele, porque Ele sabe, os seus caminhos são bons, né? O único caminho que nos traz salvação e que nos permite viver uma vida
plena e verdadeira é o de Jesus. O tanto de pessoas que estão cegas, achando que tem tudo do bom e do melhor, achando que estão salvas, achando que estão em mil maravilhas, né? Estão iludidas por aquilo que o mundo ofereceu, tem por aí. Essas pessoas, infelizmente, por mais que afirmem que amam ao Senhor, elas não experimentaram o verdadeiro amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque aquele que experimenta esse amor, aquele que vive em prol desse amor, ele é transformado e moldado por Cristo Jesus. Não tem como eu afirmar que eu sou discípula de Jesus, que eu vivo por Cristo, se eu não fui transformado e se eu não fui capaz de largar quem eu era em prol de Jesus. Então, assim, se eu estou afirmando, andando por aí dizendo que eu vivo uma vida para Jesus e eu não tiver tido uma mudança de postura e eu não tiver tido uma transformação de vida, então eu não estou vivendo uma vida digna para Jesus, mas estou vivendo em prol das minhas vontades. Eu não estou vivendo em obediência a Cristo, mas em obediência a mim mesma. Eu não estou negando o meu eu, mas eu estou reforçando que eu sou muito mais capaz de seguir as minhas próprias instruções do que seguir as de Jesus. Então, em resumo, eu não vou ser uma discípula, mas eu sou apenas uma admiradora de Jesus. E Jesus, ele não quer multidões, né? Ele quer pessoas que estão com o coração sincero e dispostas a mudar de postura. Bia, eu achava que eu amava Jesus, mas eu tenho vivido uma vida para mim mesma, mas eu não sei como que eu faço para mudar isso, para reverter isso. Gente, como que a gente pode construir um relacionamento, um amor por Jesus? É óbvio que não vem do dia para noite, não é algo mágico, mas vamos entender através do nosso relacionamento com as pessoas. Vamos fingir que a gente está se preparando, né? Conhecendo alguém e a gente quer futuramente casar com essa pessoa. A gente conhece a pessoa num dia e no dia seguinte a gente se casa com ela? Óbvio que não. Como que é uma construção de um relacionamento? Primeiro a gente conhece a pessoa, correto? Geralmente a gente conhece de longe, né? Por ouvir falar. Eu vejo aquela pessoa, ela parece ser interessante, parece ser legal. E aí eu decido me aproximar dela. Eu começo a conversar, ela começa a conversar comigo. A partir daí eu começo a conhecê-la de verdade. E conforme eu vou vivendo com ela, convivendo com ela, conversando com ela, entendendo mais a vida dela, sabendo quem de fato ela é por aquilo que eu estou conhecendo e não por aquilo que eu vi alguém falando, que eu ouvi alguém falando, eu vou começando a construir intimidade com essa pessoa, então eu vou começando a gostar dessa pessoa, até que quanto mais eu a conheço, aquilo vai e se transforma em um amor, que depois se transforma em um casamento. Então, assim, perceba que o nosso relacionamento com Jesus se compara a um relacionamento com uma pessoa que vai se casar. Não é de uma hora para outra, mas eu preciso primeiro buscar conhecimento de quem é Jesus. É através desse conhecimento, né, de ouvir Jesus de ouvir falar e depois de mim mesma, me aproximar dele, que eu vou começando a conhecer quem ele é e vou começando a ser moldada por ele. E esse amor por Jesus vai crescendo cada dia mais em mim. Até que chega um momento onde eu estou transbordada deste amor. E eu não vou conseguir mais parar de falar sobre ele, né? Eu não vou conseguir mais parar de ficar sem ele. Então, não é algo assim, mas é uma construção. E aí que entra a questão. Se eu amo, então eu vou obedecer aos seus mandamentos. Porque não adianta eu afirmar que eu estou amando a Jesus e não obedecer a ele, né?
Então, o que acontece? O próprio Jesus demonstrou o seu amor por Deus quando ele negou a si mesmo e se entregou por amor a nós na cruz do Calvário, né? Ainda sendo, como eu falei anteriormente, sendo nós pecadores, ele nos amou a ponto de negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus e se entregar na cruz. Quem é, aí eu te pergunto, quem é que seria capaz de se entregar em uma cruz por pecadores e por pessoas que estão te massacrando? Jesus foi massacrado naquela cruz, ele foi humilhado, e foram justamente por essas pessoas, por nós, que crucificamos o próprio Jesus, que ele se entregou. Jesus, ele não escolheu: eu vou morrer pelos meus discípulos, eu vou morrer por quem me segue, eu vou morrer por quem me ama. Não. Jesus se entregou por todos, inclusive quem os crucificava. Então, assim, guarda esta frase: Cristo me amou na cruz enquanto eu o crucificava. É uma frase pesada, mas nós, enquanto pecadores, nós fomos os que crucificamos a Jesus. Então, assim, se eu entendi o Evangelho, se verdadeiramente eu estou seguindo a Jesus, então eu vou querer obedecer a Ele. Porque a cada vez que eu desobedeço, que eu peco, que eu vou contra a sua palavra, eu estou crucificando Ele novamente. Então, assim, é por amor a Ele que eu obedeço. E aí, antes da gente finalizar, eu queria só pedir um favor para vocês. Se vocês puderem curtir esse vídeo aqui, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e entregue para vocês e para mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas também. Vamos ler então aqui o livro de João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, nesse versículo, nós entendemos, nessa passagem, a gente entende que o verdadeiro amor não é aquele condicional, mas é o sacrificial, onde eu não espero receber algo em troca, para então demonstrar o amor de Cristo Jesus. Então, o amor dele me constrange a ponto de mostrar quem verdadeiramente eu sou e me ensinar que eu preciso ser cada dia mais parecida com Jesus. Em um mundo tão egoísta, onde existe o eu vou viver uma vida para mim, eu não tô nem aí para as pessoas, o importante sou eu, o importante é eu viver e ser feliz. Essas frases são frases que não combinam com aqueles que querem servir verdadeiramente a Jesus. Porque nós precisamos ser parecidas com Ele. E eu me torno parecido com Jesus a partir do momento em que eu vivo e construo um relacionamento com Ele. Então, que o meu principal relacionamento seja com Cristo, para que à medida em que eu conheça Ele, à medida em que eu leia da palavra dele, à medida em que eu busque a Ele, eu me torne alguém parecida com Ele. Se eu disser que eu estou amando a Jesus, que eu amo a Ele, e eu não obedecê-lo, e eu não passar esse amor para outras pessoas, então eu sou mentirosa. Que Deus abençoe você, que esse vídeo possa ser um canal de bênção para sua vida, que o amor de Cristo Jesus possa te constranger, assim como Ele tem me constrangido, e que nós possamos, de fato, viver o amor de Jesus a ponto de obedecer 100% dos seus mandamentos, da sua palavra. Não se esqueça que toda sexta-feira vai sair um vídeo novo dessa playlist aqui, então até a sexta que vem com a querida Andressa.